Olá, que bom receber você aqui e certamente de você estar aqui já diz muito de você. Eu sou pai de 4 meninas e talvez como você ama os seus filhos e certamente você se interessou por este tema porque você quer dar o melhor, você quer ver um futuro brilhante para cada um dos seus filhos. Então parabéns por você estar aqui participando deste nosso treinamento. Eu preparei coisas incríveis para apresentar nessa oportunidade para você, tenho certeza que vai ser um tempo especial. Então crie grandes expectativas. Aí o seu coração precisa ter muita expectativa de que grandes coisas vão acontecer. Eu creio que quando Deus quer nos abençoar, Ele promove encontros, mesmo encontros como esse, de forma virtual, mas eu tenho certeza de que este momento será um momento tremendo, um momento de transformação na sua história e na vida dos seus filhos. O que é que nós vamos falar neste treinamento? Basicamente, nós vamos falar sobre uma ferramenta simples, mas poderosa que Deus preparou há milhares de anos para que o seu povo, para que a sua família prosperasse. E essa ferramenta é a bênção dos pais. Então, o que nós vamos estar aqui falando nos próximos minutos é sobre essa motivação, sobre esse exercício de implementar na sua casa uma cultura de bênçãos. A bênção é muito mais do que aquela prática tradicional, familiar, que poucas famílias estão fazendo hoje em dia, que é quando o filho encontra o pai, ou quando encontra o avô, o tio e pede assim, benção papai, e o pai responde, Deus te abençoe meu filho. Olha, isso é bacana, isso é legal, eu recomendo que você continue fazendo, se você ainda faz esse movimento, essa liturgia familiar, mas isso é muito pouco. O que nós vamos aprender aqui nesses próximos minutos é ampliar este conceito, este princípio de Deus que tem transformado famílias, povos, nações e cada um que aplica essa ferramenta tem sucesso garantido porque é uma ferramenta criada pelo próprio Deus. Então, mais uma vez, parabéns, você está se achegando nesse movimento de pais que abençoam os filhos à maneira de Deus. Eu tenho certeza que você já tem estudado um pouco sobre isso, se interessado de como fazer os seus filhos crescerem, prosperarem, mas às vezes ficam num vácuo, não é verdade? Nós não sabemos por onde avançar. Então, nós estaremos aqui nos próximos minutos falando de algumas estratégias e ampliando este conceito de cultura de bênção. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que iniciou este projeto. Este projeto é transformador. Famílias, povos, como eu disse, são alcançadas com essa ferramenta e são transformadas. A primeira informação importante que você já aprendeu é que a bênção nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem criou este princípio. Mas você poderia estar me perguntando, Fábio, o que de fato é a bênção? Olha, definir bênção não é um conceito assim tão simples de ser explicado com apenas uma frase lacradora. Mas eu vou tentar explicar para você o que é a bênção. A bênção é você ser usado por Deus para falar para os seus filhos aquilo que Deus gostaria de falar para eles. Afinal de contas, em muitos casos, nós terceirizamos essa faculdade de abençoar para os líderes religiosos, não é verdade? Então, os pastores, os padres, os bispos, os presbíteros é que têm abençoado os nossos filhos. E isso não é o projeto de Deus. O projeto original de Deus é que você, pai e mãe, você abençoasse os seus filhos. Então, bênção, resumindo, é você falar para o seu filho aquilo que Deus gostaria que falar direto para ele. Você vai ser usado por Deus para abrir a sua boca e transferir essa mensagem que seria de Deus diretamente para o coração dos seus filhos. Então, abençoar é uma coisa muito simples, mas muito poderosa. E eu tenho certeza que você, neste treinamento, já vai sair daqui abençoando os seus filhos, aquecendo o seu coração, abrindo a sua boca, transferindo essa mensagem de Deus diretamente para o coração dos seus filhos. Eu aprendi também recentemente que o alvo da bênção é a prosperidade. Deus, quando te criou, quando criou seus filhos, certamente desejava coisas grandes, coisas bonitas, coisas impactantes para que você crescesse, prosperasse, multiplicasse, dominasse a terra. Este é um mandato bíblico que está sobre a sua vida. Todos nós temos este mandato. Todo filho de Deus tem essa faculdade de crescer, de multiplicar e de prosperar. Então a bênção é a ferramenta que Deus usa
para que essa vontade dele aconteça de geração a geração. Então, Deus te abençoa, você abençoa os seus filhos, que abençoe os seus netos e por todas as gerações o amor de Deus, as riquezas de Deus, o favor de Deus e a prosperidade de Deus alcançam as outras gerações. Então, bênção é isso, essa ferramenta que Deus começou, que Deus criou, que Deus deu start lá no Gênesis, iniciando lá com Abraão, e de geração a geração vem alcançando as famílias de uma forma impactante e transformadora. E agora você poderia estar me perguntando, Fábio, de onde que saiu da sua cabeça essa informação de que a bênção funciona? É da sua prática, é da sua família, é uma cultura que já acontecia na sua família? Não, claro que não. Eu, como você, eventualmente não aplicava todo esse princípio da cultura de bênçãos. Isso é na Bíblia, é a nossa maior prova, a nossa regra de fé. Eu tenho certeza que você dá todo o valor e todo o crédito, porque é a palavra de Deus, é o manual de Deus. Deus preparou cada detalhe para que as nossas famílias prosperassem. Então, a bênção está na Bíblia, você já sabe disso. E começou lá atrás, há muito tempo, mas tem um texto que me chama muita atenção, que para mim é o texto que inaugura essa fase de Deus de introduzir a cultura de bênçãos na família. E este texto está lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 2, quando Deus, se achegando para o seu filho Abraão, faz um convite para Abraão. Abraão, eu tenho um projeto lindo aqui para a sua casa, para a sua família e mais, Abraão, eu tenho uma proposta para as futuras gerações que você nem imagina. Você topa participar desse projeto comigo? Na verdade, o que Deus fala com Abraão em Gênesis, no capítulo 12, é um convite irresistível, é verdade. Então, Deus olha bem para Abraão e fala o seguinte: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, Abraão, e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção, sê tu uma bênção. Então, o que Deus faz aqui neste texto é um convite para Abraão. Ele dá muitas coisas para Abraão, dá a segurança que ele precisa, engrandece o nome dele, prestígio, autoridade. Ele que começa a cultura de bênção, é o próprio Deus que fala: eu te abençoarei, Abraão, mas eu quero uma contrapartida, que você seja uma bênção. Então é muito legal participar de um projeto que é um fluxo, na verdade. É Deus nos abençoando e você, pai e mãe, abençoando os seus filhos. É assim que funciona na cultura de bênçãos. É neste fluxo que a coisa, que a mágica, que a realização, que o milagre acontece. É quando você recebe as bênçãos de Deus e transfere as bênçãos de Deus corajosamente. Então, tudo começou ali, em Gênesis, no capítulo 12, nesse convite que Deus faz para Abraão. Então, a roda começa a funcionar a partir dali. Então, vamos lá. Abraão abençoa Isaac, que abençoa Jacó, que abençoa José, e assim, de geração a geração, a bênção foi fluindo. É muito interessante perceber essa história. Gênesis é muito reveladora quando a gente está falando sobre a cultura de bênçãos, porque ali tem muitos textos de sobra para você perceber da importância da cultura de bênçãos. Então, quando Abraão aceita esse projeto, ele abençoando Isaac e logo em seguida abençoa Jacó. E Jacó é muito curioso porque parece que, como acontece, no início de uma cultura, de um processo, de um projeto, Abraão teve a iniciativa, Isaac também teve a iniciativa, mas Jacó pegou essa informação de uma forma tremenda. E você vai ver lá no capítulo 49 de Gênesis, um capítulo inteirinho de um pai abençoando os seus filhos. E o mais legal, ele não só abençoou José, como todos os outros irmãos, seus filhos, como também abençoou os seus netos. É lindo ver essa passagem na Bíblia, quando Jacó abençoou os seus filhos, mas também abençoou os seus netos. E várias outras passagens. Tem lá a passagem onde a mãe e o irmão de Rebeca abençoam ela. Então, nessa cultura de bênçãos, não é só o pai abençoando os filhos, mas os filhos também abençoam os pais. Os irmãos se abençoam mutuamente, como é este caso, quando o irmão de Rebeca a abençoa. Depois, lá na frente, nós vamos ver que o próprio José abençoa os seus irmãos. Lembra daquela passagem?
naquela história que ele vai lá para o Egito e depois os irmãos então vão para o Egito também com muito medo e de repente José, já sabendo da importância dessa faculdade da bênção, também abençoa os seus irmãos. E aí lá na frente, e tantos outros textos onde a Bíblia apresenta a importância da cultura de bênçãos. Nós vemos lá, por exemplo, em Simeão, quando ele abençoa Jesus e a sua família. Nós vemos Zacarias abençoando João Batista. Essa passagem é incrível, porque o próprio Jesus falou que João Batista é de todos os homens que nasceram de mulher, o mais próspero, o mais pujante, o mais incrível, que teve o ministério mais impactante. Por que João Batista teve esse elogio da parte de Jesus? Por causa das habilidades dele? Certamente. Por causa das suas escolhas? Certamente. Porque ele assumiu o ministério de abrir os caminhos para Jesus? Certamente. Não vamos tirar o mérito de João Batista não, mas sabe, no meu coração diz que João Batista foi quem foi porque ele teve pais abençoadores. Zacarias, o menino estava lá recém-nascido, não tinha nem aberto os olhos ainda, o Joãozinho. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, abre a sua boca e abençoa o seu filho João Batista. João Batista, você vai ser grande, meu filho. Você vai ser grande não só diante dos homens, mas diante de Deus. O seu ministério vai ser impactante. Você vai fazer coisas incríveis. Toda a nação vai reconhecer que você é o menino de Deus. Vai que é sua, João Batista. E assim Zacarias inaugura ali na vida do seu filho, João Batista, algo impressionante, que é a força da bênção dos pais. Quando os pais assumem essa paternidade, uma paternidade ativa, uma paternidade participativa, uma paternidade intencional. Se de tudo que a gente vai aprender aqui neste treinamento, só isso ficar no seu coração, eu já me dou por satisfeito. Que você exerça uma paternidade intencional, que esteja lá na sua agenda, que você não seja um pai ou uma mãe displicente, passivo, do tipo deixa a vida me levar, nada disso. A partir de hoje, Deus vai transformar a sua história, Deus vai transformar a história dos seus filhos e a sua família vai prosperar. Por quê? Porque Deus ama vocês e Deus está revelando esse novo conceito, uma nova forma de você introduzir a cultura de bênçãos na sua casa. Tem um outro texto que eu gosto muito também, no Novo Testamento, está lá em Hebreus, quando Isaac e Jacó são enaltecidos, são reconhecidos como heróis da fé, não porque fizeram um grande milagre, não porque criaram nenhuma revolução territorial, nenhuma conquista, não porque tiveram uma postura muito grandiosa dentro do povo de Israel, nada disso. Por que Isaac e Jacó estão registrados lá no livro de Hebreus, reconhecidos como heróis da fé? Porque todos dois abençoaram seus filhos. Veja a importância da bênção dos pais. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, este princípio é muito enaltecido, é recomendado, porque é um princípio divino e eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida vai ser transformada no momento que você adotar a cultura de bênçãos na sua casa. Então, você poderia estar me falando, Fábio, pô, legal, já vi que a bênção nasceu no coração de Deus, já vi da importância da bênção, que temos exemplos de sobra na Bíblia, incentivando que os pais abençoem os seus filhos, mas qual o resultado disso na prática? E de uma forma mais contextualizada, mais pé no chão, o que está acontecendo aí no mundo que prova que essa cultura de bênçãos funciona? Olha, para mim, o melhor exemplo de que a cultura de bênçãos funciona é um povo que há milhares de anos adota essa cultura de bênçãos e até hoje prospera, cresce e é muito impactante, que é o povo judeu. Olha, você não está entendendo. O povo judeu prospera no mundo todo. E como disse que o alvo da bênção é a prosperidade, nós cristãos precisamos aprender o que é a verdadeira prosperidade. Prosperidade é muito mais do que a sua conta bancária ou sua declaração do imposto de renda. Prosperar é crescer, é exercer influência em todas as áreas. E é exatamente isso que acontece no povo judeu. Preste atenção em alguns números que são impactantes.
que acompanham a história desse povo judeu. O povo judeu, lá nos Estados Unidos, eles representam 40% dos mais ricos daquela comunidade. Eles também são 20% dos melhores professores das melhores faculdades dos Estados Unidos. 40% dos melhores advogados de Nova York e de Washington, adivinhe, são judeus. 25% de todo o prêmio Nobel distribuído no mundo todo, em todas as áreas, isso que me chama a atenção, não só em uma área específica, mas na medicina, nas ciências, na arte, no entretenimento, prêmio Nobel da Paz, 25% de todo o prêmio Nobel distribuído no mundo todo são conferidos a judeus. Mas o número que mais me chama a atenção é o seguinte: apesar deste povo reverberar de uma forma tão impactante nessa geração como um todo, eles representam apenas 2% daquela nação. Então, como que 2% de um país consegue alcançar coisas tão grandiosas, tão significativas assim? A minha resposta é rápida, porque este povo preserva princípios de Deus como este que eu estou trazendo aqui para você nessa ocasião. Os judeus abençoam os seus filhos de forma sistemática, de forma verbal, de forma intencional. Eles sabem do poder que é o pai abrir a boca e abençoar os seus filhos. Nós cristãos já entendemos a importância de orarmos pelos nossos filhos. Isso todo mundo já sabe. O que talvez a nossa geração perdeu e se desconectou e ainda não descobriu é sobre a importância da verbalização da bênção. Então os judeus fazem isso com muita maestria, de forma sistemática, de forma programada, está na agenda do pai e da mãe judeus abençoarem os seus filhos. E não é aquela bênção isolada, quando eventualmente nós fazemos, quando apresentamos nossos filhos quando nascem, ou eventualmente quando vai dormir, não. Eles sabem que essa faculdade de abençoar os filhos, ela tem que ser frequente. Enquanto os filhos estiverem vivos e os pais estiverem vivos, é a hora de abençoar os seus filhos. Por que o povo judeu tem tanto impacto e são tão criativos e tão inovadores? Certamente porque preservam esse princípio da bênção dos pais. Veja você, a criação do drone, do pendrive, do tomatinho cereja, lembra aquele tomatinho salada? Criado pelos judeus. A irrigação por gotejamento, a pílula que entra e filma os órgãos por dentro e tantas outras criações que são atribuídas aos judeus. Este povo prospera e cresce e abençoa esta geração de uma forma poderosa, porque eles preservam o princípio da bênção dos pais. Olha, eu não sei se até aqui eu já te convenci com tanta prova bíblica, prova social de um povo que está aí impactando a nossa geração, mas veja aí alguns depoimentos de pais que já foram treinados por mim, o resultado que esses pais têm alcançado ao abençoarem os seus filhos, ou qual foi a transformação que aconteceu na vida de cada um deles. Dá uma olhada nesses depoimentos aí. Olha, por que eu estou te contando tudo isso? Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Fábio Hertel, eu sou casado com a Luciane e eu sou pai de 4 meninas lindas. Mas em determinado momento eu descobri que eu não sabia abençoar as minhas filhas. Deixa eu confessar uma outra coisa para você. Talvez você está olhando para mim agora e falando assim, olha, eu não sei exatamente se isso serve para a minha história, para a minha realidade. Mas lembra que eu falei que existe uma prática cristã, tradicional, familiar, quando o filho encontra o pai e fala assim, benção pai, e o pai responde, Deus te abençoe meu filho, pois nem isso eu fazia na minha família.
Deixa eu te confessar algo mais precioso. Eu nunca pedi bênção para o meu pai. Por que, Fábio? Que você nunca pediu? Você é mal educado? Não. Simplesmente porque meu pai não me ensinava isso. E provavelmente o meu avô, pai do papai, também não ensinava isso para ele. Então, querido, querida, essa cultura de bênçãos precisa ser resgatada. Eu não sabia abençoar minhas filhas. Quando eu descobri, há 22 anos atrás, sobre a importância da bênção dos pais, quando eu fui abençoar minhas filhas, eu tive vergonha. Eu não sabia, eu não tinha nenhum traquejo, nenhum cacuete, nenhuma manha, nada. Eu não sabia abençoar minhas filhas. E eu fiquei horrorizado com essa realidade. E foi aí que Deus começou a me trazer neste novo traçado, neste novo caminho de aprender. Então Deus tem investido há 22 anos na minha vida, me capacitando, me treinando, para que eu possa abençoar minhas filhas. E mais, eu entendo que Deus tem um chamado, uma vocação para a minha história, que é estar treinando pais e mães para, da mesma maneira, estarem abençoando seus filhos. Olha, o meu desejo, a minha oração é que nós possamos transformar o mundo, mas nós vamos começar isso dentro das nossas casas e de uma forma muito simples, mas muito poderosa. Apenas abençoando os nossos filhos, acompanhando os meninos, crendo que Deus vai fazer milagres e transformar as nossas histórias, que Deus vai nos prosperar através dessa poderosa ferramenta que é a bênção. Então, como eu disse, há 22 anos eu venho produzindo conteúdo, eu venho escrevendo artigos, já publiquei 2 aplicativos gratuitos, o Bênção e o Blessing, onde todos os dias eu envio para o seu celular uma frase encorajadora, inspirada na Bíblia, para que você possa abençoar os seus filhos. É muito interessante o aplicativo Bênção, encorajo que você baixe ele agora, ele é gratuito. E eu tenho testemunhos também de muitas pessoas e famílias, mais de 33 mil famílias já baixaram esse aplicativo e estão sendo alcançadas por essas frases encorajadoras. E eu recomendo que você baixe o aplicativo Bênção. Eu já escrevi um livro, A Bênção Nossa de Cada Dia, onde eu mostro ali 7 princípios interessantes que Deus nos revela para que as nossas famílias possam adotar rapidamente essa cultura de bênção. Olha, não tem nada muito difícil. Deus não faria um princípio muito complicado, sabendo que pessoas como eu e você, pessoas comuns, certamente podemos adotar este princípio e rapidamente aplicarmos na nossa história com resultados incríveis. Eu sou prova disso, da transformação que aconteceu na minha casa, né? A partir do momento que eu me dispus a abençoar as minhas filhas, eu plantei uma semente poderosa da parte de Deus e esta semente, cada dia que passa, floresce mais e dá frutos abundantes. São frutos de curto prazo, porque a partir do momento que eu comecei a abençoar minhas filhas, a relação com elas ficou muito melhor, né, sobre como me relacionar e como conviver com cada uma delas. Frutos a médio prazo, onde nós queremos que todos os nossos filhos estejam conectados em Jesus, firmes na rocha, aprendendo e bebendo do Senhor, sendo discípulos do Senhor, e frutos de longuíssimo prazo, obviamente, onde nós queremos que no futuro todos eles estejam na presença do Pai, sentados na mesa do Pai, curtindo a presença do Pai lá no céu. Então, bênção é algo que você precisa considerar, implementar a cultura de bênçãos, porque eu tenho certeza que isso vai ser transformador e muito impactante. Uma outra história ainda bíblica que me chama muita atenção é na própria experiência de Jesus. Quando você lê a história de Jesus, desde que ele nasceu, então uma vida brilhante, sem pecado, uma vida prestando honra e obediência aos seus pais, mas quando chega aos 30 anos de idade, você lembra muito bem daquela passagem, quando ele foi batizado por João Batista, e aí, ali de uma forma pública, todos ouviram audivelmente uma voz que vinha do alto e dizia: "Você é meu filho amado e você me dá muita alegria." Olha, essa foi a bênção que Deus, o Pai, ministrou sobre a vida de Jesus. Aquela bênção bateu no coração de Jesus e o menino se transformou. Eu não sei se você sabe, mas até aquele momento, Jesus não tinha feito nenhuma pregação impactante, nenhum milagre, nenhuma cura. Jesus não tinha expulsado nenhum demôniozinho. Mas a partir do momento em que ele ouviu a bênção do Pai,
que dizia: você, Jesus, é meu filho amado e você me dá muita alegria. A vida do menino Jesus foi transformada. Ele saiu pregando, ele saiu ministrando cura, ele saiu expulsando demônios, fazendo milagres. Por quê? Porque ouviu a voz do Pai. Abençoar é isso, meu querido e minha querida. É você liberar uma frase encorajadora que vem do coração de Deus, que libera as pessoas que você ama para prosperar. Essa é uma definição incrível de bênção. Abençoar é liberar quem você ama para prosperar. Os seus filhos têm muitos dons, muitas habilidades, muitos recursos e muitas vezes eles estão travados, estão presos com algumas coisas lá que a gente às vezes não entende muito bem e não sabe muito bem por que nossos filhos não crescem, não prosperam. E eu estou aqui para te dizer que você pode liberar os seus filhos de uma forma incrível e poderosa, abençoando eles, e eles vão crescer, eles vão prosperar, eles vão cumprir os propósitos de Deus para a vida deles. Aconteceu na minha história, aconteceu na vida de muitas pessoas que eu tenho dado treinamento, consultoria, tenho feito muitas palestras, tenho feito lives, enfim. Por onde eu ando, eu vou disseminando esse princípio da cultura de bênçãos e as famílias vão sendo transformadas e impactadas. Eu sou psicanalista de formação, eu tenho formação em teologia, mas para mim o mais importante, o que eu gosto mais de ser reconhecido é como um pai atento, um pai que ama minhas filhas e que está disposto a investir muitos recursos para que elas possam prosperar e de uma forma mais prática. Eu quero abençoar as minhas filhas para que elas possam crescer e superar em muito tudo que eu já alcancei. Eu sou o homem mais próspero dessa terra. Tudo aquilo que eu já recebi de Deus, eu curto, mas o que eu estou fazendo com você hoje aqui é compartilhar essas minhas experiências, porque eu tenho certeza que você também pode adotar essa cultura de bênçãos na sua casa. Eu sou uma pessoa simples, eu sou um cristão simples, e eu tenho certeza que da mesma maneira que Deus fez na minha história e na minha vida, Deus vai fazer na sua história e na sua família também. E aí você poderia estar me perguntando: Fábio, afinal de contas, quem pode abençoar os meus filhos? Olha, biblicamente, todo pai e mãe tem autoridade de Deus, foram ordenados por Deus para serem os principais abençoadores dos seus filhos. Como eu disse, nós somos a geração que perdeu a bênção. Como assim, Fábio? Deus não tem abençoado mais o seu povo? Claro que eu não estou me referindo a esta bênção. Essa bênção ainda está ativa. Deus não está com a mão encolhida, ao contrário, a mão do Senhor está muito estendida sobre a sua vida, sobre a sua família, para te abençoar, para te encorajar, para te ver prosperar. Eu estou me referindo aqui a que nós somos a geração de pais que não abençoam os seus filhos. Nós perdemos a habilidade de abençoar os nossos filhos. Eu não sei por qual motivo, geração após geração, a nossa cultura cristã não foi preservando este princípio de Deus. Mas a boa notícia é que Deus está restaurando essa cultura de bênçãos para esta geração. Eu estou vendo um movimento no mundo todo, aqui no Brasil também, de várias pessoas que estão enfatizando sobre a importância da paternidade e principalmente sobre a cultura de bênçãos dos pais. Então você já está ordenado para ser um abençoador da sua casa, o maior abençoador, o mais próspero abençoador que seus filhos poderiam ter. É claro que se você está aqui participando deste treinamento, você já está demonstrando de que quer avançar mais, de que você quer aprender mais e você não quer ser como alguns pais que pensam que estão abençoando apenas com aquelas frases repetitivas. Eu já disse isso. É legal quando o seu filho vem para você e pede a bênção e você responde aquela clássica resposta: Deus te abençoe, meu filho. Mas deixa eu te falar algo, isso é muito pouco. Isso é só a pontinha do iceberg. Eu tenho certeza que se você está fazendo esse treinamento, você quer aprofundar neste tema, você quer crescer, você quer prosperar nesta matéria. E é isso que nós vamos fazer aqui. Eu tenho certeza que você será impactado com tudo aquilo que já está aprendendo neste nosso treinamento. Então, deixa eu dar algumas dicas preciosas de como que você pode fazer para abençoar os seus filhos. Sabe por quê? Eu também sou um homem de comunicação. Eu sei que o que comunica é o que aquece o coração. Se você ficar repetindo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, vai chegar um momento que seu filho não vai mais
perceber aquela fala como uma bênção. Então a bênção tem que ser algo muito dinâmico, criativo, espontâneo, frequente, inédito, algo que você vai falar e que de fato você vai ter a consciência, olha, agora eu vou liberar uma palavra que vai impactar, que vai entrar no coração do meu filho e da minha filha e ele vai prosperar. É isso que tem que ter no seu coração. Deixa eu dar alguns exemplos como eu faço no meu dia a dia. A bênção pode ser feita em qualquer momento, mas é óbvio que cada família, cada pessoa, cada pai e mãe vai adaptar do seu jeito, da sua forma. Eu, por exemplo, abençoo os meus filhos frequentemente quando nós estamos à mesa. Então, de forma intencional, eu preparo a refeição, muitas refeições para elas, principalmente o café da manhã, vou ser sincero. Café da manhã, quem prepara é o papai Faber-Tel. Preparo para elas, recebo elas à mesa, sirvo as meninas e ali numa conversa descontraída, espontânea, eu vou ministrando, eu vou abençoando. Tem outra dinâmica que é muito legal que eu faço com a pequenininha, principalmente a Alícia, que tem 5 anos agora. Quando ela acorda, ela já vem, eu já peço um abraço dela, beijo, fala que eu amo e ela fala que me ama também. E geralmente eu faço a mesma pergunta, filha, você dormiu bem? E ela normalmente responde, dormi, papai. E aí então eu provoco, então pede a bênção para o papai. E ela com aquela vozinha mais meiga, um pouco rouca ainda, fala, papai, me abençoa. E aí eu olho nos olhos da Alícia e ministro uma palavra poderosa que nasce no trono de Deus. Alícia, você vai crescer, minha filha, e você vai ser uma bênção para essa geração. Deus vai usar essas habilidades que você tem para você crescer e prosperar. Você é muito boa na área musical, minha filha. E eu tenho certeza que Deus vai usar suas habilidades para que Ele seja engrandecido. Minha filha, você tem um espírito de liderança e Deus vai te transformar numa líder para essa geração. É claro, eu vou falando do jeitinho dela, numa linguagem que a Alícia entenda e compreenda. Mas ali naquele momento, de forma consciente, eu libero uma palavra poderosa para o coração da Alícia para que ela possa crescer e prosperar no futuro. É isso. Bênção é isso. Eu tenho certeza que se você treinar, se você se capacitar, como eu tenho feito nos últimos 22 anos, todos os dias eu aprendo uma faceta nova dessa cultura de bênçãos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua história também. Olha, se você já é cristão, tenho certeza que você já leu na Bíblia ou já participou de alguma reunião, de algum culto que mencionasse essa história da bênção. Mas eu também tenho certeza que do jeito que eu tenho falado com você, poucas pessoas têm ministrado sobre esse conteúdo com tanta profundidade. Eu mesmo estou há 22 anos estudando, me dedicando e a cada dia eu aprendo uma coisa nova sobre a cultura de bênçãos. E seria impossível, na verdade, trazer aqui num único encontro toda essa informação e tudo aquilo que eu tenho aplicado na minha história, tudo aquilo que eu tenho aprendido. Eu tenho mentores no mundo todo que militam nessa frente de cultura de bênçãos, então cada dia eu aprendo uma coisa nova. Então o que eu fiz? Eu tenho preparado um curso online, um treinamento online específico para pais. O curso se chama O Fluir da Bênção dos Pais. São 21 encontros, ele é todo gravado, você vai poder acessar no conforto da sua casa, ou no escritório, ou no carro, onde você estiver, na hora que você quiser, quantas vezes você achar necessário. Está muito legal esse treinamento, preparei com muito carinho, com muitas dicas, muitas informações, com toda essa minha história e com tudo que eu aprendi e tenho aplicado, com testemunhos. Está muito dinâmico, muito rico este treinamento, está disponível. A plataforma é uma das melhores que existem no Brasil, é a Hotmart. E na própria plataforma ela dá a garantia de que se você acessar e adquirir esse treinamento e não gostar, você tem garantido sem custo nenhum, sem preocupação nenhuma, sem estresse nenhum, apenas clicando um botão você vai ter seu reembolso do seu investimento sem problema nenhum. Então é totalmente garantido, você tem 7 dias para poder surfar aí em todo o treinamento. Se você não gostar ou por algum motivo que a gente nem precisa saber, você não quiser, você vai poder receber integralmente o seu valor, não tem problema nenhum. O curso são 21 encontros e lá você vai encontrar muitos bônus com gente da melhor qualidade do Brasil aí que eu selecionei, parceiros deste ministério, que tem lá conteúdos relacionados a este tema da paternidade. Você vai receber também uma cópia do meu livro, A Bênção Nossa de Cada Dia,
uma versão digital, porque infelizmente a versão impressa já está esgotada, mas você vai receber na sua casa também, vai poder acessar todo esse conteúdo do livro A Bênção Nossa de Cada Dia. E o que você vai aprender fazendo este treinamento, o fluir da bênção dos pais? Bom, eu vou dar uma resumida aqui em alguns tópicos que eu acho que são mais importantes e que certamente vai fazer diferença na sua caminhada. Por exemplo, você vai aprender a diferença da bênção do pai cristão com relação à bênção do pai judeu. Olha, eu diria que só por isso já valeria o investimento que você vai fazer neste treinamento, porque certamente um detalhe muito simples que vai transformar a história dos seus filhos. Você vai aprender sobre as 7 declarações que Deus, o Pai, fez sobre Jesus. Lembra daquele momento que ele abençoou Jesus quando ele disse: "Você, meu filho amado", e que me dá muita alegria? São 7 declarações só nessa frase aí que impactou a vida de Jesus e aí deu no que deu. E tantas outras coisas que você vai estar aprendendo, por exemplo, que existe um jeito de abençoar. Você sabia que na Bíblia tem um versículo que fala que dependendo do jeito que você abençoa, a pessoa que recebe a bênção entende aquela frase ou aquela declaração como uma maldição? É isso mesmo. Existe um jeito bíblico de se abençoar. E você vai ver lá que tem vários encontros em que eu vou estar tratando especificamente sobre este tema. E tantos outros temas, tenho certeza, que vão enriquecer a sua história e você vai ser um outro pai, uma outra mãe, porque o curso, o treinamento online, o fluir da bênção dos pais, foi feito especificamente para você. Olha, sobre o valor, deixa eu falar algo para você. Eu sou empresário, graças a Deus eu não dependo de venda desse tipo de material, Deus tem me dado outras fontes de renda. Então nós nos reunimos aqui e fizemos o melhor preço que nós poderíamos fazer para que você pudesse adquirir agora este curso. É um custo mínimo para poder manter as despesas da equipe, dos impulsionamentos que nós fazemos na internet. O valor do curso Fluir da Bênção dos Pais é R$ 297. Lá na plataforma, na Hotmart, uma das melhores plataformas e mais consagradas do Brasil, você vai poder ainda dividir este valor em 12 vezes. Nós já fizemos a conta, são menos de R$ 30 por mês. E um detalhe muito importante, o curso tem garantia total. Se até em 7 dias você, por algum motivo, desistir, não gostar, e nós nem queremos saber o motivo, você pode ir lá com apenas um clique receber integralmente o valor que você investiu. Então você pode ter tranquilidade de que você tenha segurança de que nós damos uma garantia por 7 dias para você receber o reembolso do valor que você investiu. Tem outro detalhe muito importante. Mesmo sendo um material gravado, eu tenho uma limitação de pessoas para poder aceitar nessa primeira turma de 2023. E é muito simples explicar o porquê. É porque eu quero te atender bem. Eu tenho certeza que vão surgir dúvidas, algumas questões. Nós vamos ter lá um grupo de WhatsApp e eu quero responder com propriedade e com presteza a cada dúvida que você tiver. Então nós limitamos uma quantidade de até 100 pessoas. Nessa primeira turma de 2003, nós vamos, quando o carrinho vai abrir agora e quando chegar a 100 pessoas, nós vamos ser obrigados a fechar, porque eu não tenho condições de atender da maneira que eu mencionei anteriormente. Olha, eu quero fazer o último convite a você, para que você faça essa aquisição agora, não deixa para depois, porque eu tenho certeza que este vai ser um marco na sua história. Eu tenho certeza que você vai começar um ano novo, com um novo conhecimento, com uma nova disposição para transformar a sua vida e a vida dos seus filhos. Olha, eu vou ficar muito feliz de ver o seu nome inscrito nessa primeira turma de 2023. Nós vamos começar essa jornada juntos. Pega na minha mão, cola em mim, que a gente vai avançar e eu tenho certeza que nós vamos transformar o mundo e nós vamos começar isso dentro da sua casa.